deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a aplicação do pequeno teorema de Fermat, portanto, de congruência modular, portanto, da álgebra, na criptografia e na segurança das comunicações no mundo. Bom, vocês lembram do esquema Diffie-Hellman-Merkle que a gente viu aqui, eu apresentei para vocês também no slide, lembra desse esquema, como é que era? Eu comecei inclusive com uma metáforazinha lá do isso. Isso, muito bem. Da Alice e do Bob que queriam trocar mensagens, estavam distantes um do outro, mas o carteiro era fofoqueiro. E eles não se encontraram antes para combinar a chave. Tem que lembrar sempre que é uma metáfora, né? Ou não é o carteiro em si. Você tem que pensar que são duas pessoas querendo se comunicar, em que as mensagens elas podem sempre ser interceptadas. Então, você não vai tentar garantir que a mensagem chegue escondida. O que você tem que fazer é tentar codificar a mensagem. Inclusive no passado, aí muito no passado mesmo, há mais de 1000 anos atrás, também era um método de se comunicar, de maneira a alguém não interceptar a mensagem, era escondendo a mensagem. Por exemplo, isso é real mesmo, por exemplo, na Roma antiga, às vezes um soldado raspava o cabelo todo, aí escrevia a mensagem na pele mesmo, e aí esperava um tempo o cabelo do soldado crescer e o soldado saía em viagem. Isso é verdade, isso acontecia mesmo. Então, essa, por exemplo, é uma maneira que isso não é criptografia, isso não é codificação, mas é uma maneira de esconder a mensagem. Agora você imagina que não é um método útil para os dias atuais, né. Primeiro não dá imagina, naquela época você podia esperar o cabelo crescer, porque a viagem ia demorar meses mesmo, né, não existia mensagem urgente, simplesmente porque não tinha como. Ou a mensagem urgente é aquela que chegava alguns meses depois. E claro, depois que descobriram que o pessoal costumava fazer isso, passaram a raspar o cabelo dos soldados que estavam no meio do caminho lá viajando para ver se tinha alguma mensagem aí, né. Mas voltando, a questão do carteiro é uma metáfora, você tem que imaginar o seguinte: qualquer um vai interceptar a mensagem no meio do caminho, tem que arrumar um jeito de codificá-la. Um método é aquela chamada cifra de César, lembra que você só embaralha as letras? Que não é o método utilizado atualmente, que ele acaba sendo muito fraco, mas o método atual de codificar a mensagem ele é uma, digamos, um avanço da cifra de César, ele parte dessa ideia de você embaralhar as letras também. Só que é feito de uma maneira muito mais complexa, de modo que não seja fácil decifrar. É como eu disse, você embaralha as letras, cada pedaço da frase por uma chave diferente, a chave ela já é obtida por uma outra chave, você tem, símbolos mudos, você tem várias complicações ali para que não fique fácil de decifrar. Mas a ideia depois basicamente é a mesma, mesmo assim, simplificadamente falando, é embaralhar de alguma forma as letras. E para isso você precisa de uma chave. Chave é a quantidade de vezes que você vai deslocar uma letra, de posição, ou as chaves, né, no caso do método muito complicado. E o esquema de Diffie-Hellman-Merkle que a gente viu é uma maneira matemática de 2 pessoas trocando mensagens públicas conseguirem chegar juntas numa chave privada. Puxa, isso é magnífico. Vocês lembram do método? Mais ou menos, mas lembram lá das contas de congruência modular que a Alice e o Bob mandando mensagens um para o outro de maneira pública, eles conseguiram chegar numa chave privada, que mesmo quem interceptasse as mensagens públicas não conseguiriam decifrar essa chave privada. E eles, mesmo trocando só mensagens públicas, conseguiram chegar à chave privada e a mesma chave. E é o que a gente chama de chave simétrica. Por quê? Porque há uma chave que serve para codificar e decodificar a mensagem, é a mesma chave. É o lance da cifra de César, né? Você anda 3 casas cada letra para frente para cifrar a mensagem, para decifrar, volta 3 casas para trás cada letra. A gente viu aquele exemplo lá, né, que eu coloquei da palavra aritmética e tudo mais. Bom, esse método foi revolucionário devido a esses 3 caras, né, Diffie-Hellman-Merkle, modificou a comunicação mundial na época, mas conseguiram melhorar ainda o método. E o melhoramento dele é o RSA, que é devido a 3 caras também, Rivest, RSA, Shellman e Edelman, são esses 3 caras. E por que o melhoramento? Que é o seguinte, aí vamos agora finalmente ao método RSA. O Diffie-Hellman-Merkle, você, embora tenha essa revolução de que não precisam as 2 pessoas se encontrarem antes para combinar a chave, ainda assim você tem um gastozinho de energia e de tempo, porque tem que ter uma troca antes de mensagem pública,
para poder combinar a chave. E a verdade é que para a segurança da criptografia hoje, essas chaves elas não duram muito tempo, né, você tem que ficar modificando a chave de tempos em tempos, que é porque mesmo sendo muito difícil decifrar, ainda assim, você, se manter a mesma chave sempre, com as tentativas de erro, uma hora conseguem decifrar. Então, se toda hora você troca a chave, igual quando você faz senha para alguma coisa, né, para o e-mail, para alguma coisa do banco, que, de tempos em tempos pedem para você trocar a senha, você tem que atualizar, não pode manter a mesma senha, questão de segurança, né. Então a chave é a mesma coisa. Então, embora esse esquema, né, que não tem troca, que não tem encontro prévio para poder fazer a chave, ele tenha sido uma revolução, ele ainda tem um gasto de energia, de tempo, e aí, por óbvio, no mundo de vai ter gasto de dinheiro também, né, para poder você chegar até a chave privada. E aí esses 3 caras que eu citei, os RSA, eles bolaram um método de chave assimétrica. Agora vamos começar a entender o que é o RSA. É chave assimétrica, diferente do esquema Diffie-Hellman-Merkle, que era a chave simétrica. No Diffie-Hellman-Merkle, a mesma chave para codificar e decodificar mensagem. O RSA é uma chave para codificar e outra para decodificar. E qual é a utilidade disso, a vantagem? A vantagem é que a chave para codificar pode ser pública. E a para decodificar, por óbvio, tem que ser privada, né? Se para decodificar for pública, aí qualquer um vai decodificar mensagem. Então, como funciona? Eu divulgo a minha chave pública, que é para codificar. Vou falar um número qualquer aqui, sei lá, 77, tô dando um exemplo, 77. Eu divulgo para você. Aí vocês querem me mandar mensagem, você pega esse 77 e codifica a mensagem, manda para mim codificada. Quem interceptar a mensagem ao mesmo também não entende que ela está codificada. E para decodificar não é o 77, é um outro número, que só eu tenho. Nem você que codificou a mensagem tem esse número. Então veja, mesmo quem codificou não consegue decodificar a mensagem. Claro que você sabe que é porque você sabia a mensagem original, mas quem codifica a mensagem não consegue decodificá-la. E aí, a metáfora agora não é mais a Alice e o Bob, um querendo trocar mensagem com o outro. A metáfora agora é o seguinte: eu espalho cadeados pelo mundo. Eh, eu espalho eles abertos. Aqui eu dei mole aqui na animação, já deixei fechado. Mas eu espalho esses cadeados abertos. Só eu tenho a chave para abrir. Claro, você fala assim: "Ah, não dá para alguém, a partir do cadeado, fazer a cópia?". Na nossa metáfora aqui não, a gente vai ver o porquê. Então não tem como fazer cópia da chave tendo o cadeado, só se tivesse a própria chave, uma das chaves, né, uma chave para poder fazer, cópia. Então eu distribuo o cadeado pelo mundo todo, e essa aqui é a metáfora da internet mesmo. Qualquer sistema queira se comunicar, ele distribui a chave dele para o mundo. E quem quer me mandar mensagem em qualquer lugar do mundo, coloca a mensagem numa caixa, metáfora, tá? Então coloca na caixa, tranca com o meu cadeado. E só eu tenho a chave para abrir o cadeado. Aí eu posso ler a mensagem de qualquer um que me mande codificada, essa é a metáfora. Então agora não tem mais o gasto de tempo de os 2 terem que trocar mensagens para combinar a chave. Se fosse a Alice e o Bob, por exemplo, cada um mandaria só a sua chave pública para o outro, já numa mensagem só, e aí quando quisesse mandar mensagem, codificaria com aquela chave, que é a pública, e cada um só com a sua chave privada, que decodificaria. E seriam chaves distintas. Não precisam mais os 2 terem a mesma chave. Sacaram então o que é o RSA? Bom, essa é a ideia dele, né. Agora vamos ver a matemática, né. Como que a gente pode conseguir uma chave assimétrica? Um método de criptografia de modo que é uma chave para codificar e outra para decodificar. Alguém tem um chute de como fazer isso? Bom, vamos ver o milagre aqui da matemática agora. Primeiro eu quero comentar que isso aqui não é nem a parte do RSA em si, nem da criptografia, mas é só para entender como é que as coisas se transformam em número, né. Os computadores, eles usam esse sistema americano padrão de troca de informação, esse é ASCII, que é uma maneira de você transformar símbolos, caracteres de um teclado em números. Então, por exemplo, eu estou trazendo aqui só uma parte da tabela. Repara que já está começando no 64, porque eu estou omitindo alguns símbolos aqui, que é para ganhar tempo. Mas aqui já tem a parte mais importante para a gente nesse momento, que é o alfabeto. Então veja, cada símbolo vai ser sempre um número de 1 a 99. E começando no 1 vai ser 01, 02, né, você sempre considera 2 dígitos. Então veja aí o alfabeto, ó, A 65, B 66 e assim por diante, até o Z, que é 90. E veja que os outros símbolos também são números, ó, colchetes, barra,
ali o acento, e outros mais que não aparecem aqui, vírgula, ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, outros também, são codificados assim. Então qualquer coisa que eu digito aqui no teclado do computador, você digita aí no celular, ele vai transformar, num código numérico. Então, por exemplo, como é que eu escreveria a frase aritmética modular, ou esse termo, né, aritmética modular, utilizando o sistema americano padrão de troca de informação? Bom, o A é 65, o R é, cadê o R? 82 e assim por diante, né. Então essa é a mensagem. Repare que tem um espaço ali entre o aritmético e o modular, né, esse carinha aqui, o 32, que não está na tabela. Depois joga no Google que você vai ver a tabela completa, só o 32 é o espaço, é. Toda qualquer coisa que pode aparecer numa mensagem padrão, não uma raiz quadrada, que aí não é uma mensagem padrão. Eu digo no teclado, exatamente. Tudo que está no teclado de um computador, ele recebe algum número entre 0 e 99. Então o espaço, por exemplo, é o 32. Só coloquei aqui porque aritmético modular tem espaço, né. Então veja que deu um número gigantesco, né. Alguém consegue falar esse número aqui? Vamos ver, aqui vai ser 1000, vou botar o cursor aqui, né. Aqui 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, não sei como é que fala, heptilhão, setilhão, não sei. Cadê? Me perdi. Vamos botar heptilhão, octilhão, enetilhão, não sei. Decatilhão? É? Mas vamos chutar que seja. Então, esse número é 65 decatilhão, 827 enetilhão, 384 octilhão e vai. Ou seja, é um número bem grande, né. Então só essa frasezinha pequena, né, imagina um texto inteiro, uma mensagem inteira, já vai ser um número enorme, mas é assim mesmo que é codificado. E aí, se eu quero mandar essa mensagem aqui na forma codificada, eu não mando esse número, porque esse número aqui qualquer um que conheça a tabela vai poder decodificar, né, o código não é a tabela em si. A tabela, na verdade, é só um dicionário. Eu só estou traduzindo essa mensagem aqui num outro idioma, como se eu traduzisse do português para o idioma aqui que é o sistema americano padrão. E aí, o que que é codificar a mensagem? Codificar a mensagem é fazer uma conta matemática transformando esse número aí num outro número. Então é uma função matemática. Codificar é isso. Pode ser qualquer função a princípio, eu podia se quisesse escolher uma função f de x igual a x ao quadrado, aí eu pegaria esse número e multiplicaria ele por ele mesmo. Ou poderia ser multiplicar por 2 o dobro, poderia ser extrair raiz quadrada, poderia ser o seno do número, podia ser e elevado a esse número, qualquer função matemática. Só que é o seguinte, eu preciso decodificar. Então tem que ser uma função matemática que ela possua uma inversa para que eu aplique a inversa e eu volte na mensagem. Porque não tem utilidade nenhuma uma função matemática que eu modifique o número e não consiga voltar aí de novo. Então, por exemplo, esse que eu falei, de elevar ao quadrado não serve mais. Quer dizer, aqui até serve porque é só número positivo, né, então a função elevar ao quadrado ela é injetiva nos positivos, né. Mas o seno, eu falei: tomar o seno do número", não serve, porque a função seno não é uma função injetiva. Eu vou pegar o número, vou transformar no outro, depois quando eu voltar eu volto para onde? Eu tenho infinitas possibilidades. Tudo bem, você poderia restringir o domínio e tal, talvez consiga alguma coisa. Mas enfim, tá claro então que a codificação tem que ser uma função matemática, vai transformar um número num outro, e ela tem que ter uma inversa, né. Só que a grande questão é o seguinte, lembra que eu falei que é uma chave assimétrica? Então você tem que ter um método, uma função, que seja uma função para codificar e outra para decodificar. Que matemática é essa? Aí que vocês vão ver a ideia mirabolante dos caras. Primeiro eu vou relembrar aqui algumas coisinhas também de aritmética modular, que nós já vimos, é um lembrete assim, bem en passant, rapidão, né. Lembra o que significa A ser côncavo a B, módulo n, significa que a diferença entre eles é um múltiplo de n. E aí lembra das propriedades, tem várias, tem da adição, subtração, mas eu vou lembrar só de 2 aqui que são as que a gente vai utilizar agora. A da multiplicação, né, que ela preserva a congruência, e a da potenciação. A potenciação também preserva a congruência, né, se A é côncavo a B, então A elevado a L é côncavo a B elevado a L. Lembraram das propriedades, pessoal? Posso continuar aqui para a gente ver o que de fato agora é o RSA? Alguém tem um chute de que função matemática é essa que é uma função para codificar um número e outra para decodificar? Se eu já falei que é meio mirabolante, vocês imaginam que não vai ser muito fácil de dar um chute assim e acertar, né. Vamos lá,
Agora eu vou explicar como funciona exatamente o RSA. Bom, é o seguinte, você inicialmente tem a sua mensagem original, que eu estou denotando aqui apenas pela letra O. Esse O vai ser um número, que vocês viram que apenas para o termo aritmética modular é um número gigante, caiu na casa do dectilhão, né, se é assim que se fala, decatilhão, sei lá, ou assim. Mas decatilhão, então, são 30 casas, mais de 30 casas decimais, né, que é 3 vezes 10, né, para chegar no decatilhão. Então só naquela frasezinha é um número gigantesco. Imagina um texto, né, uma página de texto, vai ser um número gigante. Mas o O representa esse número, é a mensagem que você quer enviar, beleza? Ou sua mensagem curta lá do WhatsApp: "E aí, beleza?". Então vai transformar no código numérico a partir daquele sistema americano padrão e virou o número que eu estou denotando por O. Tá claro isso? Bom, vamos começar aqui agora com RSA. Primeira coisa que você vai ter uma chave pública, que aqui estou denotando por E. E é só uma letra aqui que eu estou usando para denotar o número que será a chave pública. Na verdade, o E não é a chave pública, ele é uma parte da chave pública. A chave pública será formada por 2 números. E a chave privada também por 2 números. Então será um par de números para a chave pública e a privada. Você escolhe inicialmente um dos números para ser a chave pública, tá bom? E pode ser qualquer um. Esse como eu acabei de comentar, ele faz papel da chave pública, é a que tranca a mensagem, é a que codifica. Viram lá a animaçãozinha do cadeado? É a que tranca o cadeado, é a que codifica a mensagem. E aí você vai ter agora os 2 números que são o par de chave privada. Esses números precisam necessariamente ser números primos, P e Q, e é isso que vai dar segurança do sistema, o fato deles serem primos. Se eles não forem primos, o sistema não é seguro. O que faz o sistema ser seguro é o fato desses 2 números serem primos. E essa é a privada, é a que vai decodificar a mensagem, ó, é a que abre a mensagem, é a que abre o cadeado. Esse, o P e o Q, então são privados, ninguém sabe, só a pessoa que vai receber a mensagem que vai, decodificar, tudo bem? Bom, para você cifrar então a mensagem, ou seja, obter o número que é a mensagem cifrada, vou chamar futuramente de um número C, eu tenho que fazer uma conta com o O e transformá-lo no C, que é a mensagem cifrada. Como é que é essa conta? Primeira coisa que eu vou fazer para cifrar a mensagem é pegar os 2 números da chave privada. Então veja, só eu que vou receber a mensagem que estou fazendo essa conta. Vou multiplicá-los. Vai dar um número N, N é o resultado da multiplicação. Esse N é o segundo número da chave pública. Então a chave pública é o E, um número escolhido previamente. Daqui a pouco eu vou fazer exemplo numérico, tá, pessoal? Aí vai ajudar a entender tudo isso. Eu estou primeiro explicando o que que é. E o N é o produto de P e Q. O N é público, P e Q é privado. Aqui vocês já podem ter a primeira dúvida, e a dúvida principal, que é a seguinte: puxa, se o N será público, o produto entre P e Q, eu faço uns testes e eu descubro o P e o Q, né? Como eu falei, se o N for 77, quem é P e Q? Quem são P e Q? 11 e 7, né? E se o N, porque é produto de 2 primos, né? E se o N for, sei lá, 35, quem é P e Q? 7 e 5. Agora, onde que está a segurança do sistema? É claro que P e Q são números, cada um com mais de 100 dígitos. Cada um. Só aquele número grandão que nós vimos aqui na tela, ele tinha 30 dígitos, um pouco mais de 30. Aquele que a gente viu na tela tinha 30. P e Q, na prática, são números cada um com mais de 100 dígitos. Na verdade, atualmente estão utilizando até números com mais de 300 dígitos cada um. E você ainda multiplica os dois. Quanto dá o produto de um número de 300 dígitos por um de 300 dígitos? Um de 600 dígitos. Então o N é um número de 600 dígitos na prática. E aí você tem que descobrir quais foram os 2 primos que multiplicados deu esse N. Só com 600 dígitos. Não é um número maior que 600 não, um número com 600 dígitos. Você pode falar: "Thiago, mas beleza, a gente bota os computadores para fatorar esse número e achar o P e o Q, que o computador faz contas muito mais rápido do que a gente". Sim, o computador faz conta muito mais que a gente. O computador faz milhões de contas por segundo, enquanto a gente faz, sei lá, uma por segundo, ou algumas por segundo, ou talvez nenhuma. Mais de 1 segundo para cada conta. Mesmo assim, lembram que eu comentei aqui em alguma aula que não existe um método rápido para a fatoração de números inteiros? O que é o terror dos matemáticos? Os matemáticos procuram um método rápido há muito tempo, né, já, que seria uma fórmula para os números primos, né. Existem fórmulas para números primos.
o que o Fermat tentou fazer, lembra que ele falou: "Ah, todo número de tal maneira, né, 2 elevado a 2 elevado a n mais 1 é primo". Ele errou. Hoje existem fórmulas corretas para números primos, mas todas elas são extremamente lentas, que mesmo você colocando os supercomputadores atuais para trabalhar, eles não conseguem fatorar um número desse de 600 dígitos a tempo. Por exemplo, isso é calculado mesmo. Se você pegar todos os computadores do mundo hoje, inclusive os supercomputadores, e quando eu falo supercomputador não é o Dell de última linha, que deve ser uns R$ 15.000, não. Eu tô falando aqueles que só tem, os governos, os militares, as big techs, aqueles supercomputadores que nunca nenhuma pessoa comum como nós vai usar, a não ser que você vá trabalhar lá, né, mas em casa a gente nunca vai ter um desse. Então mesmo você pegar todos os todos os computadores do mundo, inclusive os super, botar eles para trabalharem juntos, eles demorariam mais de bilhões de anos para, fatorar um número de 600 dígitos. Mais de bilhões de anos. Ou seja, na prática é impossível. Então isso que dá a segurança do método. Mas vamos ver como é o método então. É difícil também, mas com os computadores a gente já conseguiu fazer, o ser humano já conseguiu fazer uma lista dos primos até não sei quantos tilhões, que eu não sei o que vai ser o prefixo dos tilhões aí. Mas sim, já tem lista com todos os primos até não sei quanto, com mais de 100 dígitos. Isso já tem. O problema é volta, é você ter agora um número com 600 dígitos e descobrir quais foram os primos que multiplicados virou origem. Isso não tem essa lista pronta, entendeu? Aí é muito mais complicado. Bom, vamos lá, como é que funciona aqui o método então? Primeira coisa para eu cifrar então a mensagem é eu ter o N. Só que veja, você que vai me mandar a mensagem, você tem já só o N, então você teve o 77. Você vai usar agora para cifrar. Para decifrar tem que saber quem gerou 77, porque pequenininho sabe 11 e 7. Mas no número grandão ninguém sabe que é o 11 e o 7, só a pessoa que vai receber a mensagem. Então pega o N, o produto. Lembrando aí, só um lembrete que o P e o Q são privados. Estou falando isso o tempo todo, agora coloquei na tela. E ninguém conhece o P e o Q, só quem vai receber a mensagem. E aí nós vamos utilizar o E e o N, que são a chave pública, a chave que vai codificar a mensagem, trancar. E o P e o Q, lembram, são a chave privada, é aquela que vai abrir a mensagem, que vai decodificar, decifrar. Bom, vamos explicar o método agora. Primeira coisa a ser feita. Primeiro não, a única coisa a ser feita para cifrar a mensagem é fazer essa continha aí simples, ó. O elevado a E na congruência módulo N. Ou seja, como é que você cifra a mensagem? Olha qual é a função de cifragem. Lembra que eu falei que é uma função matemática, você transformar o número, codificar? Você pega a mensagem original, eleva aquele número lá da chave pública, o e pega a congruência dele, módulo N, e você tem C, a mensagem cifrada. E como é que faz para decifrar a mensagem? Lembra que eu falei que tem que ser, não é o mesmo, não pode ser meramente a mesma função aplicada inversamente, tem que ser uma outra? Para decifrar vai ser o seguinte: primeira coisa, nós vamos calcular o número D. Esse D será utilizado na decifragem da mensagem. E quem é o D? D é o inverso do E na congruência módulo P-1, Q-1. Lembra de inverso, da classe inversa? Então, D é esse aqui, ó. D é um carinha que multiplicado por 1 dá E. Não nos números usuais, mas na congruência módulo P-1, Q-1. Então, o módulo da congruência é o produto entre P-1 e Q-1. E o D é aquele que multiplicado por E dá 1, ou seja, o D é o inverso do E, que vocês aprenderam a calcular utilizando o algoritmo euclidiano estendido, né? Ah, vamos precisar dele aqui. Bom, e aí, como é que você decifra a mensagem? Agora você pega a mensagem cifrada, o C eleva ao D, e o resultado na congruência módulo N é exatamente a mensagem original. Não é mágica, é matemática. A gente vai ver agora, vai provar que isso realmente dá a mensagem original. Sacaram então o que se faz para cifrar e o que se faz para decifrar a mensagem? Ou seja, para decifrar a mensagem, eu preciso do número D. Certo? Só consigo fazer, ó, C elevado a D. O C é a mensagem que me mandaram, codificada. O N já é público, mas eu preciso do D para decifrar. Só que o D é obtido a partir de quem? Do E, que é público, mas mais quem? P e Q. Você precisa fazer a congruência módulo P menos 1 e Q menos 1. Eu preciso saber quem é o P e o Q.
Então só dá para decifrar quem sabe quem é o P e o Q. E P e o Q estão escondidos. Eu sei que o produto entre eles é N, sei o R, mas não sei qual é o P e o Q que gerou ele, só se eu conseguir fatorar o N. E aí a questão da segurança, porque são números gigantes, lembra que eu comentei? Bom, agora aqui é o seguinte, vamos pegar agora um exemplo concreto, um com números, né, eu falei que ia dar exemplo com números. Digamos que eu queira enviar a mensagem é, eu quero enviar a mensagem kiss, que é beijo, né, em inglês, que na gíria da internet é só a letra X. Eu não vou voltar na tabela lá agora para ganhar tempo, mas a letra X é o 88. Então peguei uma mensagem que é só uma letra. Para poder, obviamente, pegar um exemplo simples, né, se eu fizer um exemplo com aquele número gigante lá, a gente não termina as contas aqui hoje, é só para exemplificar. Então, essa é a mensagem original. Vamos escolher agora a chave pública, uma parte da chave pública e a privada. Aqui a gente vai enxergar a privada porque é para mostrar a conta, mas lembra que a privada só a pessoa que vai decifrar que conhece a privada. Então o primeiro que eu vou escolher é 7. Aqui, esse número não precisa ser primo. Mas ele tem que ser um número invertível na congruência P-1, Q-1, porque eu tenho que depois calcular o inverso dele, que é o D. E vocês lembram que para ser invertível tem que ser primo relativo com P-1, Q-1. Aí eu já escolho um primo de uma vez para aumentar minha possibilidade desse aumentar não, garantir que ele vai ser primo relativo, né. A não ser que P-1 vezes Q-1 dê 7, aí também vou escolher um P e o Q de modo que esse produto não dê 7 nem múltiplo de 7. Vamos escolher para P e Q o 11 e 17. Aqui tem que ser primos mesmo, só vai funcionar se eles forem primos. Por que que aqui tem que ser primo? Bom, nós vamos ver. Bom, aí agora o que que a gente faz então? A gente vai cifrar a mensagem. Tá aqui, como é que eu cifro a mensagem? Primeiro eu calculo P vezes Q, né, para ter o N, depois calculo O elevado ao E na congruência modo N. Vamos fazer então? O P vezes Q vai ser 11 vezes 17. O N é igual a quanto então? Dá 187. Pronto, agora nós temos o par já de chave pública. Bom, agora vamos calcular então a mensagem cifrada. O O é 88, o E é 7, o N é 187, e aí você tem que calcular isso. Aqui eu vou passar direto, né, mas dá pra fazer a conta, quando você dividir você vai achar resto 11. Aí você confere em casa essa continha, então não precisa fazer o 88 elevado a 7, vai dar um número gigantesco, você vai simplificando, faz ao quadrado aquele esquema, né, faz elevado ao quadrado e vai diminuindo. Mas então, se o resto deu 11, quer dizer que 88 elevado a 7 é congruo a 11, ou seja, qual é a mensagem cifrada? É 11. Então, por esse método, por essas chaves escolhidas, se eu quero mandar a mensagem 88, mas quero ela vá codificada, eu mando 11. E aí, a pessoa vai lá receber o 11, ela só consegue descobrir que é o 88 de volta se ela tiver o P e o Q. Claro, ela poderia aqui também fazer por tentativa e erro. E aí, o onde que está a segurança? Por tentativa e erro com um número gigante, você não vai conseguir, decifrar. Bom, e como é que faz para decifrar a mensagem, lembra, pessoal? Primeiro passo é calcular o inverso do 7 na congruência P-1, Q-1, né. Quanto que dá P-1 vezes Q-1? P-1 é 10, 160. Ou seja, eu preciso do inverso do 7 na congruência módulo 160. Quem é esse carinha? Não sei, vamos calcular. Bom, lembra lá, ó, o E é 7, o P-1 é 10, o Q-1 é 16, então eu procuro alguém que seja congruo a 1 módulo 160. Fala para mim só como exemplo, algum número que é congruente a 1 módulo 160. Menos 159, show de bola, mas você deve imaginar que aqui vai ser alguém positivo, né, porque o 7 é positivo. Então fala para mim um positivo que seja congruo a 1 módulo 161, é congruo a 160. Se a gente tiver a sorte do 161 ser igual a 7 vezes alguma coisa, ser múltiplo de 7, está resolvido. Ih, olha que coisa, o 161 é um múltiplo de 7. Claro, é que eu escolhi números pequenos para ficar rápido e fazer a conta, poderia não ser o 161, poderia ser um número muito maior. Mas você sabe como calcular esse D, bastaria fazer lá o algoritmo euclidiano estendido, que você acharia o D, que é o inverso do 7. Aqui foi rápido, D igual a 23, porque 7 vezes 23 dá 1, na congruência dá 161, que é congruo a 1, módulo 160. Tudo bem isso, pessoal? Então já achamos o D, o que que eu tenho que fazer agora? É o que está aqui no lado esquerdo, tem que fazer essa conta aqui para decifrar a mensagem. Exatamente, a gente vai fazer agora então o 11 elevado a 23 e tem que calcular isso na congruência módulo 187, né. Aqui eu já vou detalhar um pouquinho a continha para você.
que eu tenho que me divertir um pouquinho também aqui junto, vou deixar todas as contas para vocês. Ó, 23 é igual a 1 mais 2 mais 4 mais 16. Confere que isso dá 23. 11 elevado a 1 dá o próprio 11. 11 ao quadrado é 121, certo? 11 elevado a 4 é 11 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Você vê 121 vezes 121, que é este número aí. Quando você divide isso por 187, dá uma conferidinha, dá resto 55. Então 11 elevado a 4 é 55, na congruência módulo 187. 11 elevado a 16 é 11 elevado a 4 elevado a 4, que vai ser 55 elevado a 4, né? Aí você faz a conta, divide por 187, o resto é 154. Então 11 elevado a 16 é o 154. Aí você multiplica 11 por 121 por 55 por 154, dá este número aí. Daí você já sabe, dividir ele por 187 e o resto. Não é à toa que o resto deu 88, né? O 11 elevado a 23 é côngruo a 88 módulo 187. Ou seja, usando ali o método de decifrar, nós realmente voltamos à mensagem original? Sim, realmente voltamos à mensagem original. Então, o método funciona. Ele cifra e decifra. E vocês perceberam que a chave é assimétrica? Para cifrar, eu preciso do 7 e do 187. Para decifrar, eu preciso do 11 e do 17. Ele é picado propositalmente, só que cada parte é com uma chave diferente. Porque se for picar e fazer tudo com a mesma chave, só vai mudar a conta, ficar mais rápida ou menos rápida, mas a chance de alguém decifrar mantém a mesma, que é uma chave só para tentar descobrir. O que acontece na prática é que cada pedaço do texto é cifrado com uma chave diferente. Então isso torna muito difícil. Por quê? Os métodos de decifração ou de decifragem, eles baseiam-se principalmente em você na análise de frequência, que é como eu já comentei. Por exemplo, qual é a letra que mais aparece na língua portuguesa, por exemplo, nos textos? O A. Depois você vê qual é aí você tem lá uma isso é tabelado, né, como é que fizeram isso? Pegaram milhares de textos, analisaram e viram. A A a A corresponde, vou chutar um número que eu não sei, corresponde a 10% das letras de um texto, na média. Bom, aí A é 10% das vezes, aí depois eu não sei qual é a segunda letra. Vou chutar aqui, letra E, aí é 7% e vai diminuindo, então tem a frequência. Aí quando você pega um texto codificado, o que que você faz? Você analisa qual é a letra que está aparecendo mais. Aquela que fica ali perto dos 10%, você chuta que é o A. Aí você vai chutando as outras, você consegue decifrar. Aí como eu disse, você vai criando coisas para dificultar o criptoanalista. O criptoanalista é quem decifra. O criptólogo é quem cifra, né. Então você vai criando coisas para atrapalhar quem está querendo decifrar. Aí você coloca uns símbolos mudos, símbolos que aparecem lá à toa, não tem nenhum significado. Aí você bota para ele atrapalhar a frequência. Então, por exemplo, se eu boto um símbolo lá com a frequência 10%, de repente posso achar que é o A, mas não é o A. Mas enfim, o criptoanalista, claro que ele vai desenvolvendo métodos também. Esse aqui está aparecendo junto, vamos ver o segundo que aparece também. E claro, tentativas e erro. Por exemplo, vocês assistiram aquele filme O Jogo da Imitação, que é sobre o Alan Turing? Quem assistiu e se lembra de uma parte lá do filme, o que ocorreu é o seguinte: os, britânicos ali, os aliados, a equipe do Turing, percebeu que tinha uma dada mensagem que ela chegava, eh, que toda manhã tinha aquela mensagem, que eles não sabiam o que era, estava codificada, mas toda manhã era aquela mensagem. E aí não tô lembrando bem, mas vai ver no filme, né, alguma coisa que eles veem que eu acho que é uma saudação ao Hitler, não sei se é o Heil Hitler ou algo do tipo, que eles dizem: "Puxa, essa mensagem que é o início de todas deve ser a saudação deles. Pô, então se isso aqui é o Heil Hitler, então eles sabem, essa letra corresponde ao, sei lá, Heil é com H no alemão, não sei. Então essa corresponde ao H, essa corresponde ao I, então foi fazer a correspondência, aí só com aquela frasezinha eles descobriram algumas letras, já tendo algumas, eles vai substituindo na mensagem codificada, vai descobrindo as outras. Voltando à sua questão, sim, a mensagem gigantesca, ela é quebrada em vários pedaços e cada pedaço é codificado com uma chave diferente. E essa chave, ela é codificada por outra chave também, que é para dificultar mais ainda. Então, alguém que queira decifrar, ele tem que descobrir a chave para a partir dela depois ele tentar descobrir uma outra. E isso com esses números gigantescos. Então, faz o método RSA ser perfeitamente seguro. Aí tem uma questão, até saiu matéria em algum lugar aí recentemente, puxa, devia ter lembrado de podia até mandar para vocês pelo Classroom. Não me lembro agora, mas algum portal de notícia desses que é comum, não sei, G1, UOL, BBC, não sei. Mas saiu uma matéria aí num portal de que já tem gente que conseguindo usar o computador quântico para fatorar número rapidamente. Eu não entendo
é muita coisa não entendo nada na verdade, né, não entendo nada de computador quântico, assim, é só o que a gente lê por aí. Mas pelo que a gente lê, ele, assim, é absurdamente mais rápido do que um computador comum. Não é porque é um pouco dobro, triplo, é algo assim absurdamente mais rápido do que um supercomputador. Aí um computador quântico consegue fatorar um número de 600 dígitos. No braço, né, tipo, não é porque tem uma fórmula rápida, ele faz muito mais contas por segundo do que e ele consegue. Então, se é verdade, o que foi dito nessa notícia, então agora dá para decifrar o RSA. Mas a gente não sei se é verdade realmente, não só porque a matéria pode ser falsa, às vezes a matéria é verdadeira, mas quem disse que tem o sistema pode não ter, né. É, tem muito blefe nisso também. Mas pode ser verdade também, isso aí não dá pra dizer. Ah, então mas a questão é, quem entende, né, os pessoal que entende de criptografia diz o seguinte, isso é verdade, quando o computador quântico estiver bom o suficiente para ser usado até então, quando eu tinha lido antes dessa matéria, ele era meio que um protótipo, uma ideia, né, não tinha ainda um computador quântico fabricado, feito, funcionando. Agora pela essa matéria tem. Então, enfim, quem entende de criptografia diz: "Um computador quântico consegue quebrar o RSA". Que eu conheça não. Quando eu falo eu conheço, que seja público não. Mas essa é a grande questão. Por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui que eu vou falar no final dessa apresentação, mas já que o assunto veio à tona agora, né, quem ficou famoso foram esses 3 caras que eu citei, o RSA, mas depois de década descobriu que outros 3 caras tinham feito esse método antes. Só que os 3 primeiros, eu não sei o nome de qual, vai aparecer aqui, eles eram do serviço secreto britânico, então eles não podiam falar. Imagina eles viram publicando, saindo na mídia: "Ah, 3 americanos inventaram, agora os caras são fera e tal", e eles: "Pô, já inventei isso aí há um tempo atrás, mas não posso falar, tenho que ficar quieto". Então, assim, vai que existe algum método e a gente não saca, né, tá guardado talvez. A verdade é, depois que estiverem funcionando computadores quânticos, o método atual ele é fraco. Então se a segurança toda da internet, aplicativo de banco, cai por terra. Só que um método se tornar fraco não é novidade na história da humanidade e na história da criptografia. Isso já aconteceu várias vezes, não esse, mas sempre aconteceu de ter um método que era bom, aí descobriram como decifrá-lo facilmente e agora ele ficou fraco. Aí o que acontecia? Conseguiam criar um outro novo mais forte. Então, aí é um achismo, é puro achismo meu, olhando para a história. Como todas as vezes que um método se tornou fraco, conseguiram um outro mais forte, eu suponho que, assim como um computador quântico consegue agora decifrar RSA, provavelmente vão usar o computador quântico para criar um outro mais forte. Assim, é chute meu, né, não é bom, vamos lá. Por que esse método realmente decifra a mensagem? Porque é o seguinte, eu fiz a conta aqui, mas talvez vocês possam se perguntar o seguinte: "Mas e se eu eventualmente escolhi os números aí para que coincidentemente no final dê 88 também?". A pergunta é: será que esse método aí resolve para qualquer mensagem ou só funciona para 88 e para o 11? É o que a gente vai ver aqui agora, eu não pude colocar nos mesmos slides, porque ficou muito pesado. Vamos ver aqui no outro agora. E meu tempo está se esvaindo. Bom, agora a gente fez um exemplo numérico, né. Agora eu quero mostrar para vocês, de fato, como é que o pequeno teorema de Fermat atua e que realmente qualquer mensagem pode ser decifrada por esse método. Não foi coincidência aquele número ali. Vamos lá. Lembram aqui o RSA, né, você tem uma parte da chave pública já escolhido previamente, o P e o Q que são a chave privada, você multiplica P e Q, o resultado vira outra parte da chave pública, é o N. Lembra que o par EN é para codificar a mensagem, é para trancar a mensagem, o par PQ é para decifrar a mensagem, para abrir a mensagem. A mensagem cifrada é calculado como a mensagem original elevado a E, na congruência módulo N, lembram disso? E qual é o método para decifrar? A gente tem que determinar o número D, quem é o D mesmo? O inverso do E na congruência módulo o quê? P menos um Q menos um, né? Verdade, o P menos um é o φ de P e o Q menos um é o φ de Q, né, o número de Euler, que é o número de elementos invertíveis. Então, para eu calcular o D, eu preciso do P e do Q. E depois, para finalmente decifrar a mensagem, a gente calcula C, que é a mensagem cifrada, elevado a D, na congruência módulo N. E eu prometi que isso vai dar O, né? Qualquer que seja o O original, o P e o Q primos, o E relativamente primo com
o o P menos um vezes Q menos um. O D vai ser consequência, sim, acaba que vai ser também, porque se ele é o inverso de alguém, ele é invertível. Mas o D eu não preciso me preocupar com ele a priori, porque ele vai ser calculado depois. O o que eu tenho que fazer são as escolhas, eu tenho que escolher P e Q primos, e E de modo que E seja primo relativo com P menos um vezes Q menos um. Por exemplo, naquele exemplo nosso lá, P menos um vezes Q menos um dá 160, então eu não podia escolher o E ser o 2, não podia ser o 5, são divisores de 160. Não poderia ser 8. Tudo bem? O E não poderia ser esse. Mas a gente escolheu o E igual quanto o 7, né, 7 pode naquele exemplo. Aí se eu escolher P e Q diferentes, aí o E pode ter que ser outro. Vamos ver então por que realmente o que eu tenho que fazer, pessoal, aqui, é provar que de fato, sob essas condições, C elevado a D é congruo a O. É isso que eu tenho que provar. Eu tenho que provar que de fato esse método aí em cima, ó, O elevado a E sendo igual a C, congruo a C modo N, e E vezes D congruo a 1 módulo P menos 1, Q menos 1, eu tenho que provar que a partir dessas premissas, esses dois aqui em cima são as hipóteses, as premissas. Eu tenho que provar que a partir disso, a gente conclui que C elevado a D é congruo ao módulo N. Tudo bem? Virou um teorema. O RSA nada mais é que um teorema. Aqui estão as hipóteses, aqui está a tese, a conclusão. Vamos provar esse teorema? Vamos provar ou vamos? Estão animados? Eu devia ter mostrado o método na semana passada e deixar para provar essa semana. Aí vocês ficariam uma semana sem conseguir dormir direito, querendo saber qual é a prova. Então vamos lá, o que que nós temos de hipótese? Hipótese O elevado a E. Que antes. Opa, segura aí. Que hipótese? A primeira, O elevado a E é congruo a C módulo N. Segunda hipótese, ED é congruo a 1 módulo P menos 1, Q menos 1. E, além dessas duas coisas que estão na hipótese, nós vamos usar uma ferramenta que eu só não digo que é mágica, só não digo que é uma ferramenta mágica, porque é uma ferramenta matemática. O pequeno teorema de Fermat. Só escrevi ele, não botei o pequeno para caber na tela. Esse é o pequeno teorema de Fermat. Lembra o que diz o pequeno teorema de Fermat? Ele diz que qualquer A que seja primo relativo com P, elevado a P menos 1 é congruo a P. Então você escolhe também dessa forma. A depender da sua mensagem, o P' tem que ser alguém que seja primo relativo com O. Mas veja bem, como na prática o P é um número de mais de 100 dígitos, tranquilamente o O vai ser primo relativo com ele, porque quebra a mensagem em números pequenos, né, vai ser um número menor. Então, tranquilamente. Então, pelo pequeno teorema de Fermat, O elevado a P menos 1 é congruo a 1 módulo P, certo? É, por exemplo, se P é, eu não sei, um número primo grande, 101 é primo? Deve ser. Vamos fingir que é. Todo número de 1 a 100 é primo relativo com 101. Então pega um primo, não sei se vou pegar 937. Pô, todo número de 1 até 936 é primo relativo com ele. Como o P vai ser um número gigantesco, eu nem preciso ficar testando se O é ou não, que ele vai ser, porque ele é menor. Como ele falou, se for um texto grande, o O vai ser um número gigantesco, mas você quebra as mensagens em partes menores, aí claro, você vai quebrar sempre num tamanho que seja menor do que o próprio P. E aí com certeza vai ser primo relativo, certo? Então nós vamos usar essas três informações para chegar na tese aqui, para provar o teorema. Tudo bem? O que significa a primeira ali, O elevado a E ser congruo a C módulo N? Significa que a diferença entre O elevado a E e C é um múltiplo de N. Aquele R ali não é de resto não, tá pessoal, que estava acabando as letras. O R é só para um inteiro que vai formar ali o múltiplo. Tudo bem? Mas lembram quem é o N? Muito bem, o N é o P vezes Q, certo? Então, já sabemos que O elevado a E menos C é igual a R vezes Q. E o que significa ED ser congruo a 1 módulo P menos 1, Q menos 1? Antes aqui só para traduzir, né? Veja só, a diferença entre OE menos C ser igual a RPQ significa que a diferença é um múltiplo de PQ, que por sua vez é um múltiplo de P. Né? O RPQ é múltiplo de P. Então, O elevado a E é congruo a C módulo P. Tudo bem? Vamos lá. Ser congruo a C módulo N significa que a diferença entre eles é um múltiplo de N. Só que N é o P vezes Q. Então, agora essa diferença é um múltiplo de P. Múltiplo de P de pato. Se a diferença é múltiplo de P de pato, quer dizer que um é congruo ao outro no módulo P de pato. É a definição de congruência. Mesma coisa valeria para o Q também.
Vou usar, mas eu escrevi que só um desde para caber na tela, mas escreveria E aqui também por quê. E a segunda informação, ED ser congruo a 1, módulo P-1, Q-1. Mesma coisa do anterior, né, a diferença entre eles tem que ser um múltiplo. Então veja só, o ED-1 tem que ser um múltiplo de P-1, Q-1, certo? Só que um múltiplo de P-1, Q-1 é um múltiplo de P-1. Então, se a diferença entre ED e 1 é múltiplo de P-1, como eu traduzo isso? Agora eu tenho que provar que o C elevado a D é congruo a O, módulo N, certo? Bom, mas quem é o C? Quem é o C? É o O elevado a E, na congruência módulo P, né? Então o C eu troco por O elevado a E, na congruência módulo P. Tudo bem? Ou seja, C elevado a D é congruo a O elevado a E elevado a D. E eu tenho que provar então que O elevado a E elevado a D é o O, perdão. O, para poder voltar na congruência. Bom, mas O elevado a E elevado a D é O elevado a ED. Aqui foi só propriedade de potenciação, certo? Lembra do ED? Olha aqui em cima. O ED é congruo a 1, né? Mas só que é no módulo P-1, Q-1. Aqui, por enquanto, no módulo P. Vamos lá. Vamos lá que não é mágica, é matemática. Bom, O elevado a ED é a mesma coisa que O elevado a ED menos 1 vezes O, que eu só separei ali em duas potências. Se eu for voltar, eu repito a base e somo os expoentes. Agora, o ED-1, ED-1 é KP-1. Então, onde tinha ED-1, eu troquei por KP-1, certo? É. O elevado a KP-1 é a mesma coisa que O elevado. Travou? Ah, não, agora foi. É a mesma. Deu uma travada, aí foi atrasado. É a mesma coisa que O elevado a P-1 elevado a K. Ah, agora sim, olha o pequeno teorema chamar chegando aí para festas. Quem é O elevado a P-1 módulo P? É o 1, então onde tem O elevado a P-1, eu posso trocar pelo quê? Pelo 1. Então isso é congruo a 1 elevado a K vezes O. 1 elevado a K dá 1 vezes O dá O. Pronto, provamos que C elevado a D é congruo a O módulo P. Mas o que a gente quer provar é que C elevado a D é congruo a O módulo N. Provamos que C elevado a D é congruo a O módulo P. Utilizando quem? O pequeno teorema de Fermat. Agora, todo esse raciocínio que nós fizemos para o P, nós podemos fazer também para o Q. Porque a ideia é a mesma. Tudo que a gente fez para o P vale para o Q também. Então, nós temos também que C elevado a D é congruo ao módulo Q. É congruo ao módulo B e também ao módulo Q. Tudo bem? Não entendeu essa parte? Sim? Achei que você fez uma cara de quem estava na dúvida. Bom, mas o que significa C elevado a D ser congruo ao módulo P? Significa que a diferença entre C elevado a D e O é um múltiplo de P. Então, chamei o T ali, multiplicado com P. E o Q também. C elevado a D menos O é igual a é um múltiplo de Q. Um L vezes Q. Certo? Mas o que significa um número ser múltiplo de P? Significa que ele é um fator. Significa que o P é um fator desse número. Né? E o que significa um número ser múltiplo de Q? Significa que o Q é um fator deste número. Então, veja, o P é fator do C elevado a D menos O, e Q também é um fator do mesmo número. Ora, o que acontece se P é fator de um número e o Q também é fator do mesmo número? Isso, e o P e o Q são primos entre si. Necessariamente o produto entre eles é fator também deste número. Então, PQ é fator do C elevado a D menos O. Ou seja, em outras palavras, CD é congruo a O módulo PQ. Mas quem é o PQ mesmo? Então, nós provamos que CD é congruo ao módulo N, está provado o teorema. Caramba, hein? Então, repare, a partir do C nós descobrimos o O de volta. E aqui só para comentar, não tem como alguém decifrar a mensagem sem o D, precisa do D, né? Veja, foi C elevado a D. E o D é obtido apenas a partir de P-1, Q-1, ou seja, a partir de P e Q. Então, só dá para decifrar se tiver chave privada. Aí, aquele esquema que eu estava falando, você pode me perguntar, puxa, Thiago, mas se eu fatorar o N, eu vou descobrir o P e o Q. Vai lá, fatora lá. São só 600 dígitos que o N tem. Mesmo se você utilizar, como eu disse, os supercomputadores atuais, e aí, né, não estou falando de supercomputadores quânticos, né, mas os computadores atuais,
eles levariam bilhões de anos para poder fatorar um número deixa eu ver se vai ver só que adiantou para o outro. Não, espera aí, tá tudo esse aqui esse aí. É Chammer, isso aí, deve ser essa pronúncia, algo assim. Então foram esses 3 carinhas aí que criaram. Mas como eu comentei, né, um plot twist, anos depois, descobriram que na verdade foram esses 3 outros caras, né, quer dizer, na verdade não é que esses 3 aqui não têm método, eles têm método, eles fizeram sozinhos, eles não conheciam, mas que na verdade tinham feito já antes deles, mas de forma independente, foram esses outros 3 carinhas aqui. Boa pergunta, cara, eu acho que sim, assim, porque eu não li a história deles em si, né, mas o os textos que eu li sobre criptografia, ele não citava o falecimento de algum deles. Talvez esse aqui, o Ellis, se eu não me engano, que a foto dele estava muito antiga. Talvez, depois você pode procurar na internet. Então esses 3 aqui agora são os britânicos, que eram o serviço secreto, né, do governo. E os 3 o que realmente deram o nome são americanos. E aí era aquele esquema que era segredo, né. E aí fica aquele questionamento que eu comentei um pouquinho antes aqui agora, alguns minutos atrás, né. Quem sabe aí se já tem algum método novo, né, e a gente não sabe. É possível.